Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa Brasil Belém 2025. Estamos aqui ao vivo também no YouTube Menos um Lixo, canal Menos um Lixo. Quem está aqui, estaremos ao vivo até às 7h30 da noite. Para quem está aqui em Belém, venham para cá. Além dos painéis incríveis que a gente tem um show quando finaliza todos os painéis, tem a exposição do Renato Soares, muita coisa para você curtir aqui, os produtos da Sebrae, para você gastar todo o seu dinheiro, que nem eu gasto com eles, e principalmente aqui essa curadoria incrível do Festival Coletivo, que são esses painéis maravilhosos, não é mesmo, Carlinha? A dona do óleo da bota, que foi na mão do príncipe. Foi sim. Ela foi a nossa o quê? Nossa rainha do carisma. Ela já era minha parceira de carimbó, mas eu posso falar que ela é minha parceira de carimbó, que levou o óleo da bota para Kate. Foi, tenho certeza. Aqui a gente dialoga com o futuro a partir das nossas raízes, das florestas, dos povos, das culturas e das ideias que transformam o Brasil e o mundo. Esse primeiro painel que a gente vai ter agora, o tema é Territórios Vivos, Sociobioeconomia e Direitos dos Povos. Realização, mais uma vez, do Festival Coletivo, aliás, @festival.coletivo. O Festival Coletivo é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet, com patrocínio de Novelis e realização da Gael e Menos um Lixo. A sociobioeconomia nasce da sabedoria ancestral dos povos que há séculos equilibram o uso e o cuidado com a natureza. Esse painel discute como políticas internacionais, acordos climáticos e instrumentos de financiamento, como eles podem e devem reconhecer e proteger os direitos territoriais, culturais e econômicos de todos os povos. Vou chamar aqui para esse diálogo especial a Maíra Castro, fundadora da Investa Amazônia. A nossa rainha do carimbó e portadora de todas as coisas do Ver o Peso para o Príncipe, Carla Braga, cofundadora e diretora executiva do Instituto Jovem, a dona do carisma. Eu vejo a foto e falei, minha amiga, gente, minha amiga. Tainá Fagundes, CEO da tribo e diretora executiva do Instituto WAMA. Eu falei errado, eu botei o W antes e depois. WAMA. Olha, agora é chique o sobrenome. Camille Bemergui, ou Bemergui, Camille Bemergui, secretária adjunta de Bioeconomia da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Estado do Pará. É do Marrocos o sobrenome dela, tá? Tá? Respeita. Gente, bom painel para vocês. Oi, chefe, tudo bom? Estou aqui, ó, no horário. Bom painel para todos vocês e obrigada. E continuem com a gente ao vivo. Boa tarde, né, a todos e todas que estão aqui presentes com a gente, né, nessa breia, nesse calor depois do almoço. E queria também agradecer essas mulheres incríveis e a Carla por ter botado isso de pé em tempo recorde, né, e ter nos chamado para cá. Gente, o tema desse painel, ele é bastante interessante e importante, né? Territórios vivos. Eu queria começar com uma breve apresentação, né, de quem vocês são, para que o público que esteja aqui presente, né, esteja nos escutando ao vivo também, saibam, né, quem são vocês e como é que vocês lidam com essa questão dos territórios vivos. Começando contigo, Carla. Oi, gente, boa tarde, espero que vocês estejam bem, está sendo um prazer recebê-los aqui. Eu sou a Carla Braga, eu sou fundadora e diretora executiva do Instituto COJovem, um instituto que hoje em dia trabalha para fortalecer os direitos socioambientais das juventudes amazônicas. Nós somos um instituto de pesquisa direcionado para a incidência política, que emprega hoje 22 juventudes da Amazônia Legal. Eu sou jovem embaixadora da ONU também, formada em Engenharia Sanitária e Ambiental, e hoje estou liderando uma rede de 27 jovens líderes nos 9 estados da Amazônia Legal. E é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas, que também eu tenho a honra de chamar de amigas, né? Por favor, Camille. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Carla. E obrigada a vocês, né, que estão aqui para a gente poder realizar essa troca com essas pessoas incríveis, companheiras de longa data. Né? Eu sou Camille, como ela falou, meu sobrenome é do Marrocos. E por que eu falo isso? Que meu avô migrou do Marrocos no ciclo da borracha,
e foi regatão aqui durante muitos anos, e hoje em dia eu sou secretária adjunta de bioeconomia, e para mim isso é quase como se fosse um resgate da minha história, tanto tempo depois, para uma família que lá atrás chegou inspirada e movida, né, pelo ciclo econômico daquela época, e hoje a gente está podendo fazer esse resgate através da Floresta em Pé, com valorização das comunidades. Então, é um prazer estar aqui. Eu sou economista com doutorado em políticas sociais inclusivas, e a bioeconomia, para mim, é também esse resgate, é de trazer pessoas para dentro de uma agenda que junta, né, natureza, clima e economia. Obrigada. Oi, gente. É uma alegria também estar aqui. Como a Carla chamou, é um chamado mesmo. A gente vem, confia com Maíra e Camille. Eu sou CEO da Tribo, que é um empreendimento de moda sustentável que trabalha com a cadeia da borracha há 15 anos, 11 anos com a borracha em si, mas a da Tribo existe há 15 e fala de sustentabilidade desde o comecinho. E eu vi com alguns chapéus, eu queria falar um pouquinho, não pelos títulos, mas pelas organizações que eu faço parte, que é a Instituto AMA, que é um instituto que a gente funda, eu, Laura Yawanawá, do Acre, e Flávia Amadeu, que é uma outra designer brasiliense que atua na Amazônia, e a gente abre o instituto falando de populações e comunidades pela criatividade. A gente vê muitas organizações falando de Amazônia, mas está falando dessa Amazônia criativa. Então, o foco é falar com juventude, é falar com mulheres, pelos projetos e iniciativas criativas. Junto com isso, sou parte fundadora, membro conselheira da Assobil, que aqui está parceira também no espaço, é uma organização, uma associação de negócios, a Sociobioeconomia da Amazônia, e nós somos hoje mais de 100 negócios que atuam na Amazônia, nesse desenvolvimento e fortalecimento. E isso vem ao encontro de discussões de política pública, de advocacy, não só para acesso ao mercado, afinal, somos associação de negócios, mas principalmente no braço do recorte da sociobioeconomia, gosto de falar de territórios vivos, a gente vai falar sobre territórios criativos. Eu acho que é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês, um pouco mais. Obrigada. Égua do painel, e que privilégio estar podendo estar aqui com vocês. Pegando o gancho que tu trouxeste, justamente falando de território, né? Quando a gente pensa em territórios vivos, o que vem em mente para vocês? Vou começar contigo, Tainá, que já está com a bola no... Ótimo. Existe um conceito do governo federal que é falar de territórios criativos. O território criativo, ele tem um lastro de uma recorrência de alguma técnica, de um saber ancestral ali que naquele território, como o polo lá em Coraci das Olarias ali. Então, ali é um território criativo e tem uma recorrência, geração em geração, diversos grupos organizados vivendo esse fazer. Eu estou falando hoje do território criativo lá de Cotijuba e das Ilhas de Belém pela borracha. Existe seringueira na Amazônia inteira, mas hoje essa borracha está concentrada em alguns territórios e a gente vê uma borracha, por ser um commodity, ainda para um fim muito distante da gente, que é o pneu. Então, quando a gente pensa hoje, está falando de território vivo, e eu vou falar de território criativo, nessa encontro, é que a gente possa falar desses saberes, mas com a inovação, com uma cara de juventude, com essas relações de mulheres atuando nessa construção junto. E assim a gente vem fazendo lá em Cotijuba, fios e tecidos de borracha, fios de algodão banhados com o látex natural e transformando essa realidade das populações por esse lugar, esses territórios que estavam diversos seringais apagados, né, que chama improdutivos, porque não são mais áreas tão grandes que um dia foram, mas esse crescimento populacional, esses espaços foram tomando, adentrando, né, e deixando na onde a gente está, numa Amazônia urbana, super... como é que chama essa Amazônia da pressão, né? E aí que essa Amazônia que está no limite ali do cuidado e dos respiros mais sustentáveis, né? Desse equilíbrio que a gente tanto está discutindo sobre crise climática. E aí, nesse lugar, a gente entende que esses espaços, a importância hoje das Ilhas de Belém para uma renovação desses territórios
né, desses fazeres que há quase 2 séculos resiste, mas com diversos desafios, ele tem uma missão muito importante, que não é só de geração de renda, mas é de manutenção desse povo no seu lugar. E aí, isso que a gente tem falado e provocado quando a gente tenta dar luz a essa borracha por um novo ciclo, que seria o terceiro ciclo dessa borracha, que não é para pneu, que não é para luva cirúrgica, que não é para sola de sapato, mas que vem com muito saber, cruzando essa inovação para fins bonitos, né, criativos, mesmo com design, com a moda, com arquitetura e outros caminhos. Te respondi? Eu queria ter trazido papel e caneta para começar a anotar, sinceramente, porque aí tu falaste terceiro ciclo da borracha, inovação e criatividade como base. Vou guardar. Vou passar para ti agora, Camila. O que te vem em mente quando a gente fala de territórios vivos? Quando fala em territórios vivos, eu lembro de todo um processo de construção da própria política pública de bioeconomia do Estado, que é o quê? Um processo de escuta profundo, ativo, multidiverso, onde diferentes atores fizeram parte de uma construção com seus olhares, com seu conhecimento, resgatando não só conhecimento tradicional, aquilo que estava acontecendo. Então, quando me fala em território vivo, é uma capacidade de costura e de construção aonde diferentes atores trazem o seu conhecimento, a sua necessidade, a sua contribuição, e aonde uma política pública que gere um impacto e que promova um novo modelo econômico para o Estado baseado em bioeconomia, ele tem que ter essa escuta. Então, falar em território vivo, para mim, é um pulsar. E muitas vezes essas falas elas estavam abafadas. Então, eu acho que a gente vive um momento em que essas falas estão vindo à tona. Então, falar em território vivo é trazer todos esses pulsares, essas necessidades, esses conteúdos para serem protagonistas desse novo momento. Porque atuando no território eles já estavam, vivos eles já estavam. O que eles não estavam eram podendo ser escutados, né? E que essa escuta efetivamente seja um elemento potencial para essa transformação e uma política pública que se torne em escala e com uma maior justiça social. Não, a gente não pode falar em justiça climática sem justiça social. Então, é da comunhão disso, e isso só vem quando a gente entende que a gente precisa trazer esse lado vivo dos territórios, as suas diferentes perspectivas, botar todo mundo para se escutar e, nesse processo, aprender junto, e aí esse som desse território vivo vai se tornar ainda muito mais potente do que sempre foi. Gente, que espetáculo. Sobre o lugar de escuta, no meu TEDx Amazônia, eu mencionei uma pesquisa da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos que, em ressonância magnética, eles identificaram que a escuta, ela ativa uma parte do nosso cérebro relacionado à recompensa. Então, assim, a escuta, ela te traz um benefício, né? E a gente precisa olhar para isso. Gente, se com a Tainá já começou assim, passou pela Camila, eu quero ouvir agora o que a Carla, o que te vem em mente quando se fala de territórios vivos, e eu estou anotando, é real. Quando eu penso em territórios vivos, eu penso na continuidade da existência humana. E eu sei que isso perpassa pelo investimento em juventudes amazônicas para a gente pensar na conservação do planeta, inclusive, né? Então, para mim, territórios vivos são territórios que são capazes de semear mentes, corações e saberes das pessoas que estão no território e que todas elas estão dispostas a construir ativamente soluções que fazem sentido, né? E aí isso vem de encontro ao Instituto Cojovem, quando eu penso em territórios vivos, porque é um lugar em que a gente fundou da pura escassez, né? De pessoas que, por exemplo, não acreditam em juventudes para ocupar lugares de tomada de decisão, que não acreditam em juventudes para serem criadores da sua própria realidade e que, frente a esse cenário de profunda escassez, a gente decidiu criar uma contranarrativa, que é a capacidade da gente germinar, como diria o mestre Lorival Igarapé, um dos nossos mestres de carimbó que recentemente veio a falecer, novas sementes na cabeça dessa gente que não pensa em ninguém.
E que é o que a gente faz quando a gente se junta no Instituto COJovem. A gente semeia possibilidades de esperançar, de criar políticas públicas, projetos e programas que partam de evidências, mas também da vivência de jovens que reproduzem seus sonhos em uma vida de lutas e que insistem em acreditar que um amanhã é possível, não só para a gente, mas para todos nós. Porque investir em políticas públicas para juventudes e crianças é gerar uma capacidade de existência e coexistência para todos nós que estamos aqui. Isso inclui mães que têm filhos, avós que têm netos, tias que têm sobrinhos e toda uma sociedade que, através do amor, insiste em cultivar as pessoas como algo que a gente tem que ter sempre em mente. A gente sempre fala que a floresta ela está em pé não só pela floresta, mas pelas pessoas que junto dessas florestas estão de pé. E é isso que a gente cultiva e insiste em cultivar, os direitos daqueles que reproduzem seus sonhos em uma vida de lutas e que insistem em acreditar em um amanhã possível para todos nós. Que tal? Uau! Gente, eu tenho um certo desconforto com uma palavra que é muito utilizada no universo de projetos, terceiro setor aqui para a região, que é beneficiário. Eu tenho a sensação de que a gente transforma pessoas em números, sendo que são vidas. Isso me incomoda. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que muda quando as comunidades deixam de ser beneficiárias e passam a ser protagonistas das cadeias produtivas? A outra parte da pergunta, para aproveitar o combo, é o que fazer para que essa perspectiva seja mais incluída no universo de projetos na Amazônia? Vou começar aqui por ti, que está do meu lado. Maravilha. Quando tu me fizeste essa pergunta, de novo me veio a COJovem, né? Porque o que a gente faz, basicamente? É pensar nessa continuidade do planeta. E, por exemplo, quando a gente... Tem muitas pessoas que fundam organizações e que fazem projetos que têm juventudes como beneficiários, mas que não necessariamente são lideradas por juventudes. Isso gera um descontexto, porque se você tem uma pessoa pensando soluções para outro público-alvo, qual é o maior risco que você corre com isso? É não atender às demandas reais daquele público que está sendo atingido. Então, quando a gente funda o Instituto COJovem e a gente bota as juventudes no lugar de protagonista, de pensarem as soluções para os seus próprios territórios, para as suas próprias realidades, você vê a mudança clara nos seus territórios. E aqui eu já quero deixar um convite para todos vocês, que bem ali a gente tem a exposição dos jovens líderes da Amazônia Legal, né? Em outubro, a gente fez a primeira cúpula de jovens líderes da Amazônia Legal aqui em Belém do Pará. A gente reuniu 27 jovens lideranças da Amazônia, né? Onde a gente pôde discutir sobre as nossas realidades, nossos objetivos, desafios e pensar em propostas de solução. Isso gerou uma declaração dos jovens líderes da Amazônia Legal, onde a gente tem insights na área de transição justa, que dialogam diretamente com o plano de sociobioeconomia, não só do Pará, mas de outros estados da Amazônia Legal, que precisam enxergar a bioeconomia como uma alternativa econômica do agora e extremamente emergente, porque a gente precisa pensar em descarbonização das economias. E quando a gente pensa em descarbonização das economias, é preciso a gente pensar na floresta de pé, né? Então, nesse sentido, a gente traz vários sentidos de transição justa, vários bullet points, que a gente traz de por que é importante investir em transição justa, pensando nas juventudes, né, como cerne dessas políticas públicas, que é algo que, com muita felicidade, a gente conseguiu trazer no Plan Bio, e que agora eu estou esperando muito da gente pensar essa implementação, né? De como é que a gente consegue trazer as juventudes na prática para pensar essas soluções e criar essas soluções. Então, por exemplo, a exposição que a gente tem ali, ela traz 10 jovens líderes da Amazônia Legal e, do lado, a gente pontua as soluções que esses jovens já estão criando para os seus próprios territórios. Porque a gente coloca as juventudes não como objeto, como muitas vezes as pessoas veem a gente, e como Bell Hooks fala, né? Bell Hooks sempre fala que existe a visão do objeto e do sujeito. No Instituto COJovem, a gente se coloca como sujeito, porque enquanto objeto, você é alvo do pensamento do que os outros pensam para você.
Enquanto sujeito, você é aquele que está disposto a criar a sua própria realidade. E é isso que a gente já está fazendo. A gente já está liderando as nossas realidades. A gente já está construindo as nossas soluções. Independente de ter o aporte de poder público, de empresa, seja o que for. Né? No Instituto Cojovem, ainda bem, a gente conta com o apoio de empresas, da sociedade civil também doando para a gente e da filantropia nacional e internacional que acredita na gente para implantar projetos e programas. Então, a gente vê que 10 jovens líderes daquela exposição bem ali no canto, né, estão já implementando soluções nos seus próprios territórios. E esse ano, na COP30, a gente está muito falando em COP da implementação. Mas tu já pensou se as COPs fossem lideradas por esses jovens líderes que já estão criando soluções para suas próprias comunidades, porque não tem outra alternativa se não reproduzir os seus sonhos em uma vida de lutas e de implementação? Como é que seria? Camille, vou te passar essa bola. Essa é a bola, para quem está falando de política pública, né? Eu acho que é a bola para ser pensada e ser colocada. O Pará foi o pioneiro, né, em construir um plano de bioeconomia, mas independente de ser o pioneiro na construção do plano, é como ele foi construído. Ele foi co-construído, né? Então, os atores que poderiam ser os beneficiários, entre aspas, eles foram parte da construção. E por que é importante isso? Porque o que resulta em termos das ações, em termos do próprio plano, ele é um reflexo da necessidade que cada um desses identifica como os gargalos, os elementos. E a gente não está falando de um plano qualquer, a gente está falando de uma bioeconomia, que é uma das estratégias para uma agenda econômica para levar um Estado, um país, para um Estado carbono neutro, né? Um Estado que mantenha a floresta em pé, que gere não só sustentabilidade, mas que gere mais justiça. Então, quando a gente pensa disso de beneficiário, o que a gente também fez diferente? A gente foi até o território para ouvir exatamente quais eram as necessidades específicas. Se a gente olha o Pará é um estado sócio-biodiverso. Tem diferentes sociedades, tem diferentes características. Então, não tem uma política pública que seja única e que a gente pode dizer, olha, ao construir isso, eu estou impactando positivamente e da forma adequada cada um desses territórios. Precisaria ter necessidades diferentes para cada um desses. A gente já vai fazer quase 3 anos de ter lançado o plano, a gente já está em implementação. Nós temos 122 ações, sendo que 80% delas já estão em curso. Temos cerca de 2.300 negócios que já estão em curso. Tem beneficiários, cerca de 400 mil beneficiários desse, mas aí qual é a qualidade, quem são esses atores? E, para isso, o que nós entendemos? Se a gente já avançou nesses anos em termos de implementação, a gente precisa qualificar melhor. Então, para isso, a gente vai fazer uma revisão do plano à luz das lições aprendidas, incluindo muito mais a juventude, que foi parte, mas que a gente entende que é uma alavanca, né, importante para daqui para frente. Nós estamos... Desculpa. Até a partir das necessidades dos povos e comunidades tradicionais, extrativistas, indígenas, quilombolas. A gente lança agora, nesse período da COP, como uma oportunidade, a Casa da Sociobio, que vem como uma resposta ao que nós fomos nos territórios para entender quais eram as necessidades e o que é de diferente, e que a gente sai da lógica de beneficiários. É que esses atores vão ser os responsáveis pela governança desse espaço. Teremos uma gestão, né, profissional, mas onde esses atores... Olha, eu fico até arrepiada, porque eu acho que esse é um movimento que é único, é disruptivo, e eles vão ser os responsáveis, efetivamente, pela governança. Isso faz com que se saia desse espaço de pensar em beneficiários, que geralmente é a lógica da política pública, onde eu conto cada uma das pessoas, mas eu não vejo a especificidade e as necessidades
de cada um desses. Então, que esses beneficiários sejam parte daqueles que decidem a estratégia das ações que vão ser levadas a cabo. Eu acho que isso é um componente novo que a gente tem na COP essa oportunidade e a gente não vai fazer isso daqui para frente, a gente já está fazendo. Então, esse é um lugar específico e a COP ser aqui no Pará, ser aqui na Amazônia, é essa oportunidade para a gente mostrar o que já está sendo feito, para mostrar esse território que pulsa, que já tem soluções e que precisam ganhar visibilidade. Essa mulher que puxa as palmas. Eu puxo as palmas, gente. Não, gente, na boa, a palavra governança que tu trouxeste, ela é fundamental quando se fala de estruturação. Vou te passar a bola, tá? Porque nesse caso eu vou ter que inverter a lógica das perguntas, pegando esse gancho. Mas vamos lá, eu queria te ouvir, Tainá. Claro. Gente, eu vou falar por um olhar do empreender, né, com o impacto, que é o 2,5 aí, que é o empreender dos negócios sociais. Tem um terceiro setor, e tem as empresas, e tem ali o 2,5 nesse negócio. E acho que não existe uma regulamentação para os negócios de impacto, a gente, de forma legal, jurídica, somos empresa, mas existe uma ideologia e governança que a gente vai trazendo para dentro da instituição, da empresa, com valores de como que a gente lida e constrói essa realidade em território. Então, o termo sociobioeconomia ainda tem muitas discussões aqui, mas do que te acredita e vem trabalhando com ela, é que essa sociobio, ela realmente não é separada. Tem que falar de bioeconomia, se fala de pessoas que vivem na floresta. E quando a gente faz um recorte da tribo, a gente está falando de populações que vêm numa história trabalhando com essa borracha, mas tem a participação do pensar, né? Só numa provocação, nas lutas ali que Chico Mendes, nos anos 80, que, contudo, né, é assassinado, né, porque falava pela luta pelo desmatamento lá no Acre e na Amazônia, a gente consegue falar que essas populações que ajudaram a construir essa Amazônia, os nordestinos, e que já habitavam nela, tinham um potencial vivo, forte nessa construção. Só que essa borracha ainda hoje é muito do lugar do commodity. E aí esse beneficiário a gente não acredita, porque essas populações são criativas, eles sonham estar fazendo essas outras coisas e querem participar, não querem mais tirar essa castanha e sair do seu território e ver beneficiada em outro lugar. Essa borracha muito menos. Então, historicamente, quando a gente vê essas mulheres hoje que fazem parte hoje do processo produtivo da borracha com a gente, os filhos dela dizem: mãe, que orgulho a senhora poder fazer uma joia. A gente chama de joia orgânica, né? Por conta de que ela é biodegradável e tudo mais. E essa jovem que veio de uma história de geração que viu o pai, o avô trabalhar com a borracha, nem sabia o que essa borracha ia ser feita, porque nem carro nunca tiveram. E hoje eles conseguirem ver do começo ao fim, criar isso. E eu vou mencionar Jean, acabei de ver aqui. Jean é curador da Bienal das Amazônias e junto com uma arquiteta parceira, pensaram de levar os biomateriais para a tipografia da Bienal. E é onde essas mulheres vão lá ver o trabalho delas. Isso não é beneficiário. Isso é realmente população protagonizando, onde Suelen, Raíssa atuam, são reconhecidas pelo aquilo que elas fazem. E esse é o trabalho hoje que a gente vem tentando mostrar que não pode ser 400, 500, 1 milhão. Né? Belém não, a Amazônia tem territórios gigantes, milhares de pessoas que precisam dessa atuação, mas com voz. Né, com esse lugar de participação para aquilo que precisa, do que eles querem, que é sonhar. A gente tem perdido esse lugar de sonho, porque a gente está engrenando coisas porque disseram historicamente como tem que ser essa Amazônia. E a gente não pode dizer outra coisa na contramão disso. Mas a gente vem tentando aqui, a da tribo e alguns outros negócios e iniciativas e organizações, tentando fazer com que o que seja sonhado e pensado para a Amazônia seja pensado e atuado por nós. Então, eu acho que é um pouco de que, na contramão
do que os projetos, as organizações, na verdade, quando vai falar em patrocínio ou investimento, né, se fala, a gente tenta mostrar que não pode ser só número, a gente tem que falar dessa história, dessa realidade. E para amarrar, o que a gente tem visto hoje em Cotijuba, em outros territórios, mulheres protagonizando, né, esses lugares, mulheres não só trabalhando levando uma renda para sua casa e somando, mas trabalhando essa autoestima e podendo ficar no seu lugar, porque dia a dia a gente é expulso do lugar que a gente atua. A gente não consegue viver nele, porque não tem trabalho, tem qualidade de vida, porque a gente não consegue ter outra perspectiva. Mas o que eu falo sempre, a nossa luta diária enquanto a gente não tiver nessa Amazônia direito de escolha, a gente está em dívida. E é sobre isso que a gente tem que correr atrás e tentar transformar. É isso, gente. Gente, essa discussão que a gente está tendo aqui tem um vínculo direto com a mensuração de impacto. E está acontecendo uma espécie de crise sobre como mensurar, porque do lado de lá, mas e aí? A gente tem os números, mas e o impacto? Está transformando? Né? Então, eu estou vendo essa necessidade da gente repensar, mudar a lógica. Tá? Então, assim, eu trabalhei, né, com algumas questões de igualdade racial, por exemplo, onde se tenta mudar a estrutura. Quando se trata de Amazônia, eu não quero mudar a estrutura, eu quero criar novas estruturas. E pensando nisso, né, já que tu trouxeste a palavra governança que me toca, eu vou inverter aqui as perguntas para entrar num ponto, é uma pergunta geral, que é o seguinte: a gente está ouvindo cada vez mais falar de bilhão, 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 já não é mais milhão, é bilhão, 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 e é em dólar. Mas aqui chega a conta-gota, e essa é uma sensação generalizada. Como é que é isso? Que a gente está em ano de COP, tem projetos e festivais que estão morrendo na cidade porque não tem patrocínio. Como é que a gente vai lidar com essa questão desses bilhões? Né? A gente fala de implementação não é só pelos governos, pelos países membros das Nações Unidas, é pela sociedade. Então, aqui, né, eu queria pegar um gancho. A primeira é, por que vocês acham que isso acontece? De a gente falar de tanto dinheiro para a Amazônia e viver a conta-gota? E aí eu vou puxar um gancho que o que é preciso mudar na forma como os financiamentos chegam até os territórios? Até nós. São 2 perguntinhas. Boas. Já está com o microfone na mão? Secretária, Não, Ana, vai não, por Camille. favor. Vou te passar essa bola. Vamos lá. Um tema que é importante, que dialoga por isso, até porque que a gente pensou na Casa da Sociobio ter uma governança daqueles que são efetivamente que vão ser impactados. Porque é eles que podem dizer qual é a estratégia que é melhor, porque eles conhecem seu território, eles conhecem seu espaço, eles sabem aquilo que precisa. E assim como nós, da Amazônia. Durante muitos anos, a gente sempre falou assim, a gente não faz parte da discussão, o Sudeste decide o que é melhor para a Amazônia, o governo federal decide, e às vezes a maior parte das vezes, a gente não faz parte da discussão, e às vezes fazíamos parte como minorias. E isso vem começando a mudar, mas ainda não é suficiente. Tá? Com a perspectiva da COP, é claro que isso ganhou um pouco mais de espaço, foi atentado que a gente precisava ser parte, mas eu ainda não nos vejo sendo efetivamente a maioria no intuito daquilo que nos toca. A gente não decide o que vai ser feito em São Paulo. Eles podem nos escutar, mas não é a decisão, vai caber a eles. Mas a gente quer poder estar cada vez mais no processo estratégico de tomada de decisão, sim. Porque a gente ainda vê muito isso, de se reunirem, decidir, e às vezes a gente está ali quase que tirando a foto, fazendo o número para dizer que tinha algum cota, ator, né? Tendo uma cota. A gente não quer ser só cota. A gente quer ser maioria, a gente quer ser estratégico. E é por isso que, na Casa da Sociobio, a gente resolveu fazer o inverso. A gente tem que dar o exemplo. Né? Então, nós, enquanto Estado, estamos deixando na governança aqueles que efetivamente serão afetados, né, no seu território. A gente vai ser parte da governança? Vai. Mas a maioria vai estar com eles. Então, acho que é essa a nossa batalha daqui para frente. Que aquilo que nos toque, nós sejamos efetivamente capacidade de ser o centro de tomada de decisão. Então, quando a ONU vai decidir, a unidade de floresta da ONU está lá em Bonn, na Alemanha.
O que eles conhecem da floresta? Tem floresta ainda na Alemanha? Quer dizer, aonde faria sentido ter uma unidade da ONU que lida com floresta? Na floresta. Né? Isso é um exemplo. Então, são batalhas que a gente tem que usar esse espaço da COP para dar voz, para dar visibilidade. E eu acho que é isso que, tanto pelo lado da política pública, dos jovens, né, dos povos tradicionais, dos empreendedores da Amazônia, nós temos que ser parte, cada um com a sua especificidade, desse processo de construção, não mais como cotas, mas como agentes tomadores de decisão. Uau, Carla. Então, temas polêmicos, né? Porque o dinheiro chega aqui em a conta-gota e eu que lidero uma instituição sem fins lucrativos formada por juventude, tenho um dado. Menos de 1% do financiamento global vai para organizações lideradas por juventude. Mas, quando as pessoas estão no lugar de tomada de decisão, elas não só mencionam o jovem, mas elas falam sobre a necessidade de investir na juventude para a gente dar continuidade nesse processo de reflorestar mentes e corações. Inclusive, esse é um dos problemas da sociobioeconomia nos territórios, porque a gente não está investindo em juventudes e os negócios estão perdendo a sua longevidade, né? Porque eles estão na mão de pessoas que já estão, né, na idade de se aposentar e que merecem suas aposentadorias, né? Então, existe essa dificuldade do investimento chegar em organizações lideradas de juventude, mas também aqui na Amazônia, né? Porque, sobretudo, elas primeiro chegam no centro-sul do país e a galera do centro-sul do país que aprende a nossa narrativa traz projetos para cá, pensando que podem solucionar os nossos problemas. E aí gera aquele probleminha que eu falei anteriormente, né? Da pessoa que está fora do contexto e que pensa soluções para um determinado contexto. E isso vai gerando diversos problemas, como é o caso da Avenida Liberdade, que foi uma decisão tomada lá em São Paulo, que eu estava conversando com a Vanusa aqui no nosso último painel que a gente teve, a Vanusa, queridíssima liderança do Abacatal, que devastou o meu território lá na Marambaia, né? Eu sou da periferia da Marambaia, e que nós, moradores da Marambaia, vemos aquilo, os moradores do Abacatal que foram impactados pela Avenida Liberdade, acham isso um tremendo absurdo, de uma decisão que foi tomada lá em São Paulo, apesar de estar sendo amplamente fortalecida aqui dentro do estado do Pará, principalmente pelo poder público, né? Então, a gente precisa começar a entender que a gente não está aqui para ensinar a narrativa para ninguém. A gente é dono da nossa própria narrativa, o dinheiro precisa chegar na gente para a gente investir nas pessoas e, de forma multissetorial e colaborativa, executar as soluções, porque a gente entende que a gente precisa do máximo possível de mentes e corações envolvidos para fortalecer a Amazônia e os nossos territórios. Mas esse protagonismo é nosso. O protagonismo não é de quem vem de fora. Então, isso precisa ser entendido a princípio. Essa questão das conta-gotas. A segunda pergunta que você fez foi... Basicamente, o que preciso fazer? O que preciso fazer, mudar na forma como os financiamentos chegam na Amazônia? Tá. Aí, quando o financiamento, às vezes, chega para cá, ele chega extremamente burocratizado. E aí a gente já pode falar, por exemplo, do mecanismo do TFF. A gente pode começar a falar do mecanismo de pagamentos por serviços ambientais. A gente pode começar a falar da política do RED+, também, né? Que, por exemplo, quem é que está fortalecendo os territórios? São povos e comunidades tradicionais que estão lá dentro da floresta, né? Mas são esses povos que estão recebendo esse financiamento para manter a floresta de pé? E aí eu exponho aqui para vocês que, sendo amiga da galera da FEPIPA, da galera da Malungo, o que eles falam é que esse dinheiro não está chegando amplamente neles. Então, está dentro dos mecanismos de distribuição também desses financiamentos e de acesso de recursos que são extremamente burocráticos e que impedem as pessoas que estão construindo as soluções nos seus próprios territórios de serem protagonistas das suas soluções. E eu preciso acabar aqui porque o carinha disse que tem 5 minutos. Meu Deus, eu fiquei até nervosa. Vai lá, Tainá. Ela jogou assim para mim. Eu falei que é boa, né, a pergunta. Eu acho que uma é a gente realmente tem nome isso, né, essa questão toda desse lugar
de voz, então é colonizador, essa postura do dinheiro que vem de cima para baixo, do acesso a poucos, né? E a gente não consegue participar realmente da decisão dele. Então, eu acho que uma é dar o nome correto e o outro é tentar dialogar e provocar junto, né? Então, eventos, instituições, festivais, iniciativas que vêm de fora, a gente vai ter que dizer assim, irmão, mas quem está na governança junto pensando e construindo esse festival? Né? Ou essa iniciativa, ou esse projeto, ou esse recurso. E a gente tem que dizer assim, precisamos ter representatividade aqui, e aí não ter medo, porque a gente não pode mais só receber projeto para executar sem questionar. E aí eu não concordo com a expressão da a gente fica aqui eu só peço para ditado, calma. Essa coisa meio do cachorrinho com medo, assim, né? E não acho que é isso. É que a gente nunca se viu em outro lugar de protagonizar. Então, é muito difícil de dizer assim, não concordo, a gente precisa de mais, nos falta autonomia, segurança mesmo, entende? E o outro, que vai ao encontro do que a Carla traz, né? Eu acho que esses recursos vêm a conta-gotas muito... Que é isso? Como que a gente consegue fazer a nossa voz estar nesse diálogo que eu não vejo a gente conseguindo chegar perto. E aí esses dinheiros vêm burocráticos, quando vem dinheiro de governo, internacional, nacional, ele vem amarrado e organizações, associações, eu estava num painel ontem no Rio de Janeiro de cultura popular, gente, com artesanato. As mestras do Acre, de Rondônia, do Jalapão, não conseguem ter esse acesso. E ela assim, eu já tenho muita coisa, eu estou mantendo saberes e conhecimentos de geração em geração, eu ainda tenho que escrever projeto. Não é a ela. E eu, empreendedora, não romantizo a agenda do empreendedorismo. Eu estou empreendedora. Todo mundo precisa ser? Não. Tem política pública, vou colocar o chapéu para a Camille, tem juventude nas organizações ali, e o empreendedor. E a comunidade, como que a gente traz para junto em diversos outros papéis, e não somente em um. E aí eu acho que esse recurso, a gente tem que discutir cada vez mais que ele seja facilitado. Ele precisa chegar. Mas acho que a Camila merece uma fala. Gente, mesmo. eu vou pedir licença poética para a produção para dar mais uns 5 minutinhos para a gente, só para finalizar isso, e eu vou pegar um ponto. Eu sabia que eu tinha que inverter a ordem das perguntas. Camille, por favor. Obrigada, primeiro, por essa abertura. Acho que é importante a gente, porque até pela colocação do financiamento, eu acho que um aprendizado importante que a gente teve do Plan Bio era a dificuldade desse recurso chegar no território pelas restrições que precisavam ter para chegar. Então, uma batalha que a gente está construindo é como fazer esse financiamento chegar direto para o território e não através de tantos canais. E, para isso, vai ser lançado agora... A gente fez uma estrutura agora de fomento, que a gente entrega agora, onde 150 iniciativas se inscreveram, 20 foram selecionadas, onde eles recebem diretamente esse recurso e, a partir dessa lógica de entender o que eles precisavam aí. O BID deve lançar agora, durante a COP, que é a primeira vez que uma instituição como um BID procurou facilitar esse acesso, e é quase como se fosse um piloto, onde a comunidade vai receber diretamente o recurso e ser responsável por gerir. Talvez esse seja o início de uma trajetória que vai possibilitar que mais recursos cheguem aos territórios e num processo de aprendizado contínuo de como fazer chegar e como, uma vez chegando, que eles possam ser gestionados de uma forma com qualidade. Eu acho que eu sou esperançosa, eu sou otimista, acho que a gente está cada vez mais trazendo essas vozes para ser parte disso, e acho que esse é o momento uma grande virada que esse momento traz para a gente, e deixo dito que esse é um elemento crucial dessa transformação. Gente, eu vou fazer uma viagem rápida do passado para o futuro para dizer que a Constituição de 46 de Getúlio Vargas previa 3% do PIB nacional para ser direcionado para a Amazônia. 15% somente desses 3% chegaram. Então, é histórico. E a gente precisa entender a nossa história. Nós estamos vivendo a terceira ou quarta onda de tentativa de desenvolvimento da Amazônia. Não é de agora. Esse é o passado. O futuro, nós precisamos de mais redes de relacionamento, reconstruir as pontes, porque quem tem acesso a financiamento não é daqui. É sobre relacionamento, porque relacionamento é acesso à informação. Terceiro ponto, a questão da governança.
Se não existe árvore dando frutos sem raiz, a gente não vai conseguir nenhuma transformação se não começar a investir na base. E para finalizar, que não vai dar para responder essa pergunta... A produção me deu um ponto aqui que a gente tem ainda 10 minutos. 5. Já 5? Meu Deus! Mas tá, eu consigo 7. segurar essa. Calma, a gente consegue resolver. Eu tenho uma pergunta que daqui dá para sair dela e pensar realmente, né, em o que pode ser feito. Se vocês pudessem escolher só uma ação conjunta entre juventude, governo e setor produtivo, qual seria? Queremos já Secretaria de Juventudes no Pará. Essa é a ação. Galera, hoje em dia, a juventude no estado do Pará recebe menos de 1 centavo investido em políticas públicas por juventude no nosso estado. E isso é um absurdo. O que se faz com 1 centavo? Não se faz nada. Para que a gente consiga não só aumentar esse orçamento, mas também a nossa ambição em políticas públicas, a gente precisa ter a criação de uma Secretaria de Juventudes aqui no estado do Pará. E a gente está com essa campanha, a gente convida todos vocês a se unirem nessa campanha, né, e fazer coro em prol dos direitos de juventudes, principalmente da Amazônia, já que investir em juventudes da Amazônia significa conservar o futuro do planeta e conservar o futuro de todos nós. Está com o microfone? Eu não saberia dizer alguma coisa tão rápida assim. Mas o que eu ia reforçar era, acho que os atores, as questões políticas, elas têm que estar com todos os atores juntos. O papel do COJovem hoje, nas lutas e perspectivas, né, de projeções de mudança dentro do governo, é fundamental, porque vem uma provocação, vem uma força, isso faz parte, isso é necessário. Não tem como a gente falar de qualquer transformação se é luta política, é luta social. E a gente não pode deixar que isso vire um problema e um desconforto. A gente passou por 4 anos que nunca mais volte, aonde se manifestaram um problema. E eu acho que esse cenário aqui de personagens diversos são importantes para a transformação desse país, dessa Amazônia. Eu acho que isso daqui é vital. Não adianta o poder público falar sozinho, sem sociedade civil, sem os empreendedores e a comunidade inteira, o ecossistema realmente junto, pensando. Acho que esse é o caminho de igualdade, de equidade, né, de transformação realmente acontecendo. A Secretaria de Bioeconomia, né, ela foi instituída esse ano no estado do Pará. A gente já tinha, né, ações de bioeconomia com plano, lançamento, mas não tinha uma secretaria. Então, o estado do Pará acho que é o único no Brasil que tem uma Secretaria de Bioeconomia. Tem no governo federal, mas é federal, então ela já está lá. Então, esse já foi um ganho importante que já coloca essa agenda num campo estratégico. Mas se eu tivesse que pensar o que eu quero, acho que a bioeconomia, para ela alcançar esse objetivo de transformação, né, a partir desse acordo, dessa união, dessa perspectiva de transformação, ela precisa de um elemento-chave, que é o elemento da inovação, para ela ganhar esse ambiente, para que a gente não tenha, de novo, mais um ciclo econômico, né, que tinha um potencial de transformação e que se perde. Então, quando a gente lança um projeto estruturante, que é o conceito de um ecossistema para a bioeconomia e para a inovação no estado do Pará, que tem uma concretude física, que está aqui na frente, que é o Parque de Bioeconomia e Inovação, que tem um espaço, que é um centro de negócios, que traz esses atores todos com as suas necessidades, com as suas lógicas, de capacitação, de assistência técnica, de acesso a crédito, tem a Casa da Sociobio lá com a sua necessidade, e tem um outro espaço, que é um laboratório-fábrica, onde você pode transformar isso, dar visibilidade, dar escala das diferentes características. Isso sim é uma coisa rara, é única, que usa a bioeconomia da floresta para alcançar uma escalabilidade. Isso está começando, então isso é um enorme desafio. Isso é um projeto inspirador, transformador, e para o qual, se eu tivesse que escolher um projeto que eu queria que acontecesse em um espaço que coloca essas sinapses, né, tanto dos negócios comunitários, como de startups, como de indústrias, aonde se conseguiu fazer isso num espaço de um ecossistema,
para transformar com potencial. Isso está acontecendo, então o meu sonho daqui a alguns anos é olhar para trás e ver o quanto isso teve um processo de escuta, de transformação, colocando a floresta em pé, gerando algo com mais justiça e com mais transformação. Uau, gente, queria agradecer imensamente a todas vocês, né, por ter dado essa explanação. Obrigada à produção por terem dado mais um espaço e a todos vocês que estavam aqui para nos escutar. E boa continuação para as próximas apresentações.